Lá pelas tantas, eu como muita parte do suburbano carioca, eu ascendi, fui morar na Barra da Tijuca, então fui estudar na Zona Sul, e aí você começa a ter uma dificuldade de dizer de onde você é, porque eu já não sou mais do subúrbio, mas também não me identifico com a Barra, estou estudando na Zona Sul, então você começa a negar, assim, não, porque começa a querer construir outra coisa, meio que escondendo ali o seu passado. E eu estou numa fase da minha vida que eu tenho um orgulho tão grande de ser do subúrbio e o meu trabalho tem acompanhado isso. Sim. É impressionante, não só na série Encantados, que fala do subúrbio, do bastante supermercado, dela. escola de samba, como eu também sou protagonista de uma série sobre milícia, que é Um Dia Qualquer, que está na Max, e agora a gente vai fazer a segunda temporada, vai estrear agora já. Já fizemos, vai estrear. E vários encontros, esse programa aqui, esse convite, esses encontros que eu estou tendo em São Paulo com pessoas que são oriundas, até do Lins do Vasconcelos, como Gabriel Moura, Denise Fraga, e a gente tem promovido os encontros, que eu estou morando em São Paulo agora, mas a gente se apega ali às raízes, né? Contar um pouquinho do nosso lugar. Então, assim, tá vindo com força a alma suburbana. Pô, tá vendo? Cara, aqui a gente tem uma máxima, porque assim, a gente pode até sair do subúrbio, mas o subúrbio nunca sai da gente. Não, nunca. Porque essa relação de identidade, pertencimento, solidariedade, de sociabilidade é construída nesse etos suburbano, nesse dia, nesse fazer do subúrbio. Então, com certeza, quem vivencia o subúrbio, e olha que interessante, subúrbio é uma categoria, um conceito, que não precisa estar escrito pra gente saber o que é. Se você encontra alguém em qualquer lugar do mundo e fala, pô, sou suburbano, você não precisa delimitar, né, espacialmente, conceitualmente o que é. Você se identifica na forma de falar, de ver, de se comportar. E uma das coisas que eu mais me identifico no subúrbio é uma coisa que o Zeca Pagodinho expressa bem, quando ele mudou, né, que ele saiu, que ele sentia falta do sentido de comunidade, de solidariedade, de poder dar bom dia. Eu sou um cara que sempre dei bom dia para motorista de ônibus, para trocador, para assessorista. Isso é uma coisa que é intrínseco na minha vida, entendeu? Eu não conseguiria agir de outra forma, como passar e piscar o farol, buzinar para caminhoneiro, eu sou esse cara. Passar na rua e conhecer, né, quem tá na sua rua. Então, né? pô, pelo amor de Deus. Então, assim, aí depois vem o Luiz Antônio Simas, que fala assim, a formação do subúrbio através das linhas suburbanas de trem, o jogo do bicho, as coisas que formaram um pouco a alma suburbana, né? Mas esse sentido da solidariedade, que até hoje, pô, tem uma tia minha que... A minha mãe é mais velha de 14. Caramba. Então a gente se espalhou assim, né? Então essa relação também da igreja, seja de qual crença e tal, mas no nosso caso era uma igreja católica, que tinha um padre muito legal. E... No Meia? No Lins, ali na Baronesa de Uruguaiana, a igreja de São Jaime Apóstolo, que é São Tiago. Sim, sim. E ali eles começaram a fazer uma obra social nas favelas da Cachoeira Grande, na Cachoeira da Árvore Seca. A gente tem 2 creches hoje lá, que são bancadas por essa ONG, quer dizer, tem um apoio da prefeitura que não dá para pagar tudo. Aí tem uma ONG francesa, tem não sei o quê. Eu mesmo tenho 2 crianças adotadas. Não estou falando isso para falar, não, olha, evidente, como eu sou um cara óbvio, legal. Claro. Não, até porque quem trabalha muito lá mesmo é meu pai e minha mãe, que são aposentados, e minha tia, que é assistente social. Qual o nome dos seus pais? Meu pai é Antônio Madeira, minha mãe Maria Terezinha, e a minha tia, que é quem toca lá, que é presidente da Ação Social, é Maria José Alves Soares. Inclusive, está concorrendo agora a um prêmio com isso e tal. Mas é uma lenha, cara, é uma dificuldade. São 160 crianças que... Mas assim, só para dizer desse sentido de solidariedade que o Brasil, até agora, por conta do Rio Grande do Sul, tá dando as mãos e tá não sei o quê, mas isso lá é direto, é o tempo inteiro. Eu passei a infância com minha mãe botando mendigo para dentro de casa. Sim. Minha mãe tinha, eu juro para você, tinha fila na porta da minha casa de mendigo para pedir comida. Pô, bacana, cara. E aí as pessoas falam assim, não, a dona Terezinha é maluca, não sabe? Maluca, não, cara. Eu tô rindo porque eu lembrei de um entrevistado nosso aqui, o Fabrício, que ele falou que acontecia muito isso na casa dele, pra você ver como uma coisa comum. Ele chega em casa e tem alguém de fora, que o pai trouxe porque tava na rua. Então ele falou assim, era comum, chegava e tinha alguém, quem é? Não, vai ficar aqui um pouco com a gente. Meu pai trazia da rodoviária. Na rodoviária, né? Então sempre tinha uma família lá em casa. Que vinha do Nordeste, não tinha onde Isso ficar. é legal, olha isso, a gente se casa. identifica, né, do subúrbio, tem sempre alguém que acolhe, né? Gente, não normal. tem, faltou ali, tem aqui, come aqui, É muito tia, né? Tem na casa da tia, nem tia, mas tem essa coisa de que... Tem tia. Ô tia, tá aí, você não fica preocupado com as crianças, você sabe que E olha que não tinha... Não era condomínio, né? Morava em casa de rua,
Mas e todo mundo ficava na rua o tempo inteiro, voltava de noite e ninguém ficava preocupado. Tem sempre alguma tia olhando. Exato. Tem sempre uma figura. A tia. Eu lembro que na minha rua tinha o seu Murilo, que era um cara já aposentado. Se você for analisar hoje, é até uma coisa estranha. Eu falei, por que um cara aposentado fica cercado de criança? Você conheceria até uns julgamentos estranhos. Exato. Mas na época era tão normal, e ele pegava, organizava, levava tudo, fazia um bonde. A gente saía para Quinta da Boa Vista, ia para Paquetá, ia para Petrópolis. Tinha excursão e tudo. Eu falei, quem é esse maluco que pega um monte de filho dos outros e vai fazer isso? Entendeu? Eu que sou pai hoje em dia de criança pequena, eu ia ficar desconfiado. Exato. E na época, porra, era um mal barato. Augusto, a gente vai começar muito por essa questão da sua infância suburbana, porque eu acho que é muito legal a gente compartilhar essas experiências suburbanas, mas eu queria só, antes, pegar um gancho na tua fala que eu acho muito significativo. Você falou da ação social que sua família desenvolve. Será que a gente pode divulgar e dizer qual é, para as pessoas conhecerem, poderem contribuir, se tiver interesse? Eu conheço o Rafa. O Rafa, ele é da Voz do Lins. É um cara muito atuante no Lins, tem uma página e está sempre, né, atuando em prol da comunidade, fazendo as coisas funcionarem. É um trabalho que a gente precisa conhecer. A gente pode então, também, pô, né? da mesma forma que a Lins Imperial também tem uma série de projetos muito bacanas que a gente precisa conhecer e apoiar. Uma das escolas de samba mais antigas do Rio de Janeiro, da década de 40, a gente fala muito pouco dela. Né? Verde e rosa. Então a gente, se você puder, né, não tiver problema para passar pra gente, não pode ser até depois, se quiser, pra gente botar nos links aqui, para quem quiser conhecer e contribuir, pô, vai ser muito bacana. Eu daqui a pouco eu consigo o Pix, essas coisas, Poxa, mas assim, por chama favor, a Ação Social Sal da Terra. Sal da Terra. Que cuida Música do especificamente... Beto Guedes. Linda. Que Vamos cuida de todo especificamente de 2 creches, Ternurim e Chameguinho. São 160 crianças, mais ou menos. E o dinheiro da prefeitura nunca deu. Sempre assim, uma parte... E a gente tem que correr, sempre tá no vermelho, sempre tá no déficit, é sempre uma loucura. Aí sempre conta muito com doações, né? Com gente, com dinheiro. É importante. Coisa. Qualquer coisa é importante. O jeito que eu arranjei de ajudar foi um jeito bacana. Eu tenho 2 crianças como se fossem adotadas. Eu não sei quem valor é. de contribuição. Não sei quem é a criança e tal, mas é um valor de contribuição para 2 crianças por mês e tal. E mesmo quando eu estou naquelas fases mais de vaca magra, assim... Eu faço, eu vou cortar a creche, aí eu falo, não. Dá para cortar, dá para cortar aquele outro negócio, não sei o que. Eu sempre acho que eu vou cortar a creche a minha vida e não consigo. Eu fico, sabe, não, isso aqui dá para melhor cortar isso, cortar aquilo. Legal. Cara, é muito bacana, porque isso remonta isso que a gente já falou desde o começo, essa questão da solidariedade suburbana. E mais incrível ainda, saber que isso está acontecendo, e eu sempre falo isso, num lugar entre 2 engenhos históricos, entre o Engenho de Dentro e o Engenho Novo, que era um lugar que desde 1873 era símbolo da exploração, só que cercado pela Serra dos Pretos Forros, que era símbolo de luta, de resistências, de resistências e de construção de formas de né, ajuda mútua, de se proteger. E hoje em dia a gente vê projetos como esse. Eu estudando, me corrija se eu estiver enganado, que tem um engenho novo e um engenho velho ficava ali na área da aldeia campista, ou na Tijuca, alguma coisa assim. O engenho velho São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, né? E tem um engenho de dentro. Onde fica o engenho de fora? Eu sempre me perguntei. Então, essa é uma pergunta interessante, porque o engenho de fora seria o engenho da Pedra, em Bom Sucesso, que é o primeiro engenho que é o de fora para a Baía de Guanabara. É um dos primeiros engenhos da entrada do Rio de Janeiro. Então, seria supostamente um dos engenhos mais antigos e um engenho, né? E tem o Real Engenho, né? Realengo. Que é polêmico, porque tem gente que se transformou em realengo, mas realengo é o nome de terras devolutas, terras realengas. Então, existe aí papo historiador chato, mas enfim, existe essa interpretação também, que não era só a Real Engenho, mas nós também temos Engenho da Rainha, Engenho da Pedra, né? O que não falta é nome de engenho aqui, né? Verdade. É um grande engenho. Não, e eu sou apaixonado por esses nomes de bairro carioca, Piedade, ou Vila Valqueire, né? Que tem umas origens sensacionais, né? Ou então Ilha de Guaratiba. Eu não vou contar não, depois vocês pesquisem. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!